E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Laissa. E eu sou o Danilo. E esse é o Como é que Pode? E hoje nós vamos falar sobre... casas ou mudanças. Nossa, eu não tinha ligado uma coisa a outra, sabia? Quando eu falei casa, eu só queria falar sobre lugares que a gente eventualmente morou durante a vida, mas falar de mudança é sempre um desastre. Não, mas casas Eu acho que mudança é tão chata. É isso, já acabou o episódio. Tchau, gente. Acabou, até gente. mais. Valeu, obrigadão aí. Tô zoando. Então, vamos lá. Por que falar sobre casas? Quer responder essa? Sendo que quem inventou a pauta fui eu. Porque, já diria Gonzaguinha, minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Novamente, como eu havia dito no episódio anterior, mas agora por outro motivo, é por isso que eu amo essa mulher. Mulher. Então, galerinha, a vida é andar por esse país. Fazendo um histórico breve aqui, eu não consigo lembrar de quantas casas eu morei agora de cabeça. A gente devia ter feito isso antes do episódio? Sim. Mas a gente vai falando aqui e eventualmente a gente chega no resultado. Certo? Então, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: com quantos anos você se mudou de casa pela primeira vez? E a segunda é... Não, vai, primeiro responde. Não, a Vai. primeira pergunta eu mudei quando eu tinha 11 anos. 10 para 11 anos. Ok, a segunda pergunta é: você acha que as mudanças definiram a sua personalidade de alguma forma? Algumas talvez sim. Mas não a personalidade, né? Mas sim é um jeito de ver o mundo. É a visão de alguma coisa. Sim, com certeza. Então tá, eu vou começar falando meu relato aqui e depois você continua. Diário de um detento. Você ama essa música, né? É a segunda vez que você cita ela aqui. Ó. Patrocinado pelo De Volta Pra Minha Terra com o Zaeli. Quem assistia Domingo Legal com o Gugu vai lembrar desse quadro. Nossa, que coisa. É a segunda vez que a gente cita o Gugu aqui também. Mas esse podcast ele vai ser bom pra galera entender assim, um pouco mais sobre a gente, né? Porque às vezes a gente fala de filme, de faculdade, xinga o governo, mas assim, quem somos nós de facto, né? Então assim... Pessoas. Ser humanos. Amontoado de células. Exatamente. Poeira das estrelas. Oh! Carl Sagan. Eu nasci numa cidade de Minas Gerais chamada Curvelo. Nesse sotaque paulista maravilhoso. E aí, por causa do trabalho do meu pai, fomos morar em Montes Claros. E aí lá eu passei os 7 primeiros anos da minha vida. Inclusive, quando eu fiz 7 anos, poucos dias depois, a gente se mudou novamente. Mas lá a gente já tinha mudado de prédio. Então eu morei em 2 prédios diferentes nessa cidade. Então aí vocês já podem ver que eu fui o quê? Uma criança de apartamento. Porém, grandes memórias eu tenho na próxima cidade que eu morei. Saímos de Montes Claros e fomos morar no Triângulo Mineiro, em Patos de Minas. E lá eu passei dos meus 7 até os meus 12, eu acho, alguma coisa assim. Eu sei que eu saí no meio da 5ª série e foi horrível, porque eu tinha mudado pra lá no início do ano escolar. E no início do ano escolar é mais de boa. No outro ano não, no outro ano eu saí no meio da 5ª. Se eu tivesse saído, tipo assim, no final da 4ª pra 5ª, teria sido melhor não, né? Porque na verdade eu gostaria de não ter saído daquela escola. Tinha grandes atividades extracurriculares. Tinha um laboratório de informática onde a gente não aprendia nada, a gente só jogava Sonic e Carmen Sandiego. Enfim, eu gostava bastante de lá, principalmente porque a escola era do outro lado da rua da minha casa. Então, assim, como sempre, isso já definiu o quê? Eu como uma pessoa preguiçosa que odeia rua de qualquer forma. Eu não sou uma pessoa que odeia transporte público. Eu acho, inclusive, muito importante. odeia sim. Eu odeio o deslocamento. Inclusive, o superpoder que eu gostaria de ter é o teletransporte. É só fazer o código do CJ, do GTA San Andreas, Jetpack. O Jetpack ainda tem o deslocamento. Ah. Mas aí eu tava aprendendo em outro podcast sobre um conceito japonês que chama Ma, que são as transições. Tipo assim, o Ma é um espaço que, entre aspas, não existe. Não é nada entre duas outras coisas. Então, é assim, o limbo que eu sempre chamo. É o limbo, pronto. Porque, por exemplo, o podcast é de uma moça brasileira que ela mora no Japão há alguns anos. Aí ela fala, nossa, eu gostaria muito de ter um superpoder para eu não precisar passar tantas horas no aeroporto e no avião, viajando. Mas ela pensou que seria muito esquisito uma transição tão brusca, assim, tipo assim, sair de São Paulo, aparecer no Japão.
Então ela começou a adaptar esse tempo de deslocamento para não pensar em outras coisas, para ela meio que ir absorvendo assim, a mudança de ambiente e tal. Então talvez o teletransporte não seja tão legal assim, mas ainda assim seria. Na minha opinião, assim, que eu sou um pouco, cara, um pouco mais assim, humilde, com um pensamento um pouco mais raso. Mas tô me prolongando demais. Fala mais, fala sobre você, depois a gente retorna pra mim, que a galera já enjoa da minha voz. Eu mudei a primeira vez, foi na sua transição, no caso. Eu comecei a fazer a quinta série no Mato Grosso do Sul, na cidade natal da minha mãe. A quinta série? A quinta série. Que foi a primeira vez que você mudou. É. Mas Então, antes disso você morava onde? Sempre morei em Guarulhos, na mesma rua. Na verdade, meu pai, ele tinha uma casa de 2 quartos. E aí, né, a família já era grande e tal. Meu pai super trabalhou e guardou todos os trocos. E aí ele comprou uma casa inacabada, 3 casas para baixo de onde eu morava. Então eu sempre morei na mesma rua. Então, aí a primeira vez que eu mudei, que na verdade meu pai tava investindo, né? Tipo, ia construir uma lojinha de material de construção. E aí meio que a gente continuou com a nossa casa, né, em Guarulhos, mas a gente foi embora pra Aparecida do Taboado, né? Que é a primeira cidade depois de atravessar Exatamente, mas depende. São Paulo. Depende da estrada. Mas é divisa com São Paulo, assim, é muito perto. Então eu fiz a quinta série lá e eu comecei a sexta série. E aí houve uma quebra, né? Porque meu pai decidiu que era melhor eu voltar para São Paulo, que eu era um pouquinho mais adiantada que o pessoal, né? E eu também não tava gostando de lá, porque, né, cidade do interior, era uma cidade que eu sempre visitava, né? Durante as férias, então não tinha grandes atrativos, até hoje não tem. Então eu voltei com meu pai, minha mãe continuou lá, né? Então meio que eu fiquei entre essas 2 cidades. E aí quando eu cheguei foi na metade da sexta série, então foi muito impactante. Eu não conhecia ninguém mesmo. E é uma idade que as crianças estão muito filha da puta. Sim, exatamente. Mas eu consegui me adaptar, fiz amizades, né? Como sempre, ao lado das minorias da turma. E assim caminhou a humanidade. E não me mudei mais, exceto, né, quando eu decidi prestar vestibular para longe. Eu, daquelas, morei por um breve momento em Planaltina, em Brasília. Com um breve momento. 1 mês. Nossa, foi realmente bem pouco. Porque eu passei no vestibular, foi na época das greves das federais. E, assim, eu já não tinha curtido o estilo da cidade. E por mais que fosse Brasília, talvez tivesse oportunidades e tudo mais, eu não me via estudando naquela universidade e não me via morando lá, tipo, pelos próximos 4 ou 5 anos. Então eu surtei, fiz desligamento voluntário e só liguei pro meu pai e falei, tô indo pra São Paulo. E foi isso. Então, nisso eu já tinha 20 anos. 19 anos, na verdade. Então sua adolescência e início da vida adulta foi bem poucas mudanças, na verdade, né? Foi. Aí depois escangalhou que eu não mudei a vida inteira, meus amigos. Eu mudei em 5 anos. Nossa. Mas deixa eu voltar aqui um pouco na cronologia. E aí voltemos para a mudança. Fiquei nessa cidade, né, em Patos, nessa escola, né, também foi a mesma escola. É uma coisa que nunca rolou muito assim. Eu sempre fiquei na mesma escola. Né, em Montes Claros eu era muito novinho, né, então eu fiquei tipo naquelas escolinhas tipo maternal e depois troquei para um colégio, depois eu fiquei na mesma escola esses 4 anos em Patos e depois a gente mudou para uma cidade muito pequena em Minas. Geralmente eu não falo muito dessa cidade porque foi um momento muito breve e meio tenso assim na minha família, sei lá. Meu pai meio que subiu de cargo onde ele trabalhava assim, mas o resto tava horrível. É por isso que hoje em dia também eu sou... Aí outra coisa que mudou um pouco na minha personalidade, eu acho que isso ajudou a construir. Era basicamente o momento que mais entrou dinheiro na minha família, mas um momento mais desgraçado. Tipo assim, até hoje, depois de, sei lá, 14 anos, minha mãe ainda odeia muito
toda a experiência que foi lá, porque, tipo assim, era uma cidade que não tinha nada. Ela não tinha entretenimento. Não tinha nada pra você fazer na cidade. Era uma vila. Era tipo uma vila. Mas aí acabou que a gente ficou nessa cidade só 2 anos. E depois, pela primeira vez na minha vida, tirando meus primeiros 6 meses de vida, eu voltei a morar na cidade que eu nasci. Isso foi estranho demais, porque era uma cidade que eu também sempre passava férias, mas era sempre aquela coisa assim, casa de tio, casa de primo, casa de vó, de vô e não sei o quê. Mas eu não conhecia a cidade, eu não sabia o que tinha na cidade, né? E é isso. E aí, eventualmente, fui morar onde eu nasci, de volta para minha terra. Continua esse ao lado da história. Não, então, aí teve essa primeira mudança, né, teoricamente com 19 anos, aí eu voltei para Guarulhos. Então, passei por aquela fase de estudar, trabalhar e prestar pré-vestibular para entrar na universidade pública. Deu certo, daquelas. Início de um sonho, deu tudo certo. Deu tudo certo e aí eu decidi que eu iria embora para a minha cidade escolhida, né, foi Piracicaba. Então, em Piracicaba, eu fiquei de 2014 até 2019. Nesses 5 anos, eu tive 3 residências, sendo 2 delas com a República, né? A gente morou em casas, então foi praticamente 2 anos, 2 anos e meio em uma, 2 anos em outra. E aí, o último ano que eu morei em Piracicaba, eu morei sozinha em um apartamento. E nesse meio tempo que eu morava em Piracicaba por causa da faculdade, a minha mãe se mudou. Daquelas em 5 anos, a minha mãe mudou 6 vezes, se eu não me engano, 6 ou 7. Então, praticamente foi quase uma mudança por ano. E assim, eu tô contabilizando só as casas que a minha mãe morou e tinha um quarto que tinha as minhas coisas, então quando eu voltava para Guarulhos, eu ficava com a minha mãe, né? Em momento algum eu ficava junto do meu pai, que meu pai continuou depois que minha mãe saiu da casa que a gente sempre morou. Meus pais são separados. Eu continuei meio que morando no mesmo bairro que eu fui criada, mas a minha mãe saiu da casa, a gente morou em apartamento, depois em uma casa, enfim. E seu pai na mesma casa? Meu pai, assim, ele tá até hoje na mesma casa desde quando eu tinha 5 anos de idade, que foi a casa que ele terminou de construir, ele comprou inacabada e terminou, enfim. Então, essas mudanças da minha mãe, teve outras, assim, minha mãe chegou até a mudar para um município vizinho chamado Arujá, lá do ladinho de Guarulhos. Se eu for contar as casas no bairro, né, que eu sempre morei, a minha mãe morou em 4 lugares diferentes, em menos de 5 anos. E aí teve esse em Arujá, ela também depois foi para Suzano, e enfim, foi só nessa época que quando eu ia para Guarulhos, eu ficava na casa do meu pai e visitava o pessoal. Mas assim, eu participei da maioria das mudanças, né? Então, eu acho que essa é a parte chata. E aí eu lembrei de um vídeo que eu não sei quem me enviou, que era de uma equipe, se eu não me engano, japonesa, que, sei lá, você contrata, já vem tudo fechadinho o pacote, que é o seguinte: vai toda a galera, você só precisa basicamente guardar suas peças de roupas, né, óbvio, em malas, e o que são objetos, eu acho que pequenos, assim, não sei, tipo talher, prato, mas o resto, eles desmontam tudo, embalam com vários plásticos bolha, não que isso seja ambientalmente correto, e eles transportam, leva para esse lugar novo que você vai mudar e monta tudo de novo. Nossa. Então fica tudo organizado, você não tem trabalho nenhum com desmontar, montar e carrega caminhão, descarrega caminhão. Que essa é a parte mais chata de todas. Uhum. Nas últimas 2 mudanças, basicamente eu que fiz a grande parte das coisas e fui atrás das papeladas para alugar o lugar. Então é muito cansativo e burocrático. E é um saco você ficar desmontando móveis. Odeio. É tenso. Nossa, essa parte é horrível. Eu acho que a primeira mudança mesmo, assim, que eu fiz das minhas coisas praticamente sozinho, sabe? E ter que ajudar a montar, desmontar móvel e tal, isso foi só em
final de 2018. Então, assim, tem muito caminho, tem muita coisa para contar até chegar lá. Então, eu vou tentar ser um pouco breve na minha história, porque você já tá na sua vida adulta e eu ainda tô no ensino médio, no ensino fundamental. Nossa Senhora. Mas olha só, o que aconteceu? Em 2006, eu saí do apartamento que era atrás da minha escola, né? Que eu tinha a primeira vez que eu morei em Curvelo, depois. Aí a gente foi morar provisoriamente no apartamento, né? Até achar um lugar realmente adequado. Aí depois a gente foi morar num prédio. E aí a gente ficou lá nesse prédio até 2009, por aí. Aí esse prédio tinha muito problema. Assim, era legal, porque a gente morava no primeiro andar do prédio. Então a gente tinha o maior apartamento de todos, porque a gente não precisava dividir o andar com ninguém. Então era praticamente uma casa. E aí tinha uma área externa assim bem grande. A área externa ela meio que dava uma volta no apartamento, então era tipo um C. Aí tinha um quintalzinho, aí tinha uma parte coberta que tinha ali tipo máquina de lavar, aí tinha um quartinho de bagunça, onde tinha uns, sei lá, panela que você usa uma vez por ano, umas revistas antigaças minha. Enfim, bicicleta, eu tinha minha bike ainda. Depois disso, a gente se mudou para a casa onde meus pais moram até hoje. Então, já tem o que mais de 10 anos que a gente está nessa casa, né? Que é, eu diria, um recorde. Aí, beleza. Meus pais continuaram a morar e aí eu passei no vestibular e fui morar em Diamantina, né? Aí, em 2010, eu fui morar nessa pensão, que era tipo pensão estudantil, que, cara, é incrível como é a diferença, né, de valores, assim. A gente pagava, tipo assim, sei lá, 400 e poucos reais para morar numa casa onde tinha 2 refeições por dia. Você podia guardar seu almoço para comer na janta depois também. Não substituir a refeição, mas tipo assim, você almoçava e você podia colocar outro prato, guardar esse prato na geladeira e esquentar à noite. Então você podia tomar café, almoçar e jantar. Tudo isso dentro desses 400 e poucos reais. E ainda tinha uma moça que trabalhava na casa que ela limpava o quarto de todo mundo uma vez por semana e lavava roupa. Não tem mais na mata do que isso. E aí você pensa que era faculdade pública. Então não tinha gasto com universidade. É isso. Mas eventualmente eu descobri que eu não gostava do curso que eu fazia, que era sistema de informação, e fui morar provavelmente na cidade mais cara do estado, chamado Belo Horizonte, que é onde eu estou hoje. Porém, antes disso, eu pensei assim, bom, será que realmente não estou gostando do curso ou será que eu não estou gostando da pensão? Aí uns colegas meus que passaram depois no vestibular, colegas de escola, foram para lá e aí a gente resolveu montar uma república. República que deu certo durante 6 meses, que aí a gente foi embora de lá. E eu voltei para a mesma pensão que eu morava. E aí, morando na pensão por mais 6 meses, me veio o insight. Eu não gosto de exatas. Eu não gosto de computação. Eu gosto de computador para me comunicar com as pessoas. Ou seja, eu sou uma pessoa comunicativa. Vou fazer jornalismo. E aí, por causa de uma pessoa no Twitter, vim tentar o vestibular. Mentira, vim tentar não. Eu só peguei minha nota do Enem, joguei ali no vestibular, paguei 30 reais, eu acho. E aí, sem falar pra ninguém, eu acabei passando. E aí virei pros meus pais, depois falei assim, quero ir embora de Diamantina. Aí eles entraram um pouco em desespero, porque não era a primeira vez que eu reclamava disso. Mas eu falei, já tem um plano B. Passei no vestibular de jornalismo em Belo Horizonte. E aí tive que vir, né? Entramos no primeiro lugar que eu encontrei, que era uma pensão de uma senhora um pouco biruta, para tentar ser um pouco educado com ela. E é isso. E aí eu morei 6 meses na casa dela. Depois, meio que na pressa de fazer mudanças, morei 1 mês e pouco na casa de um tio meu que era do outro lado da cidade. E aí, assim, gente, alugar apartamento na capital é caro demais, é muito caro e muito burocrático. Mas aí a gente, né, meu pai, morando em outra cidade, conseguiu entrar em contato com um cara que era dono de vários kitnets, que eram todos no mesmo prédio, e aí ele entrou em contato com o cara. Eu já tava, tipo assim, naquele tipo assim, acostumado com a situação. Então, em vez de eu sair da faculdade e procurar lugar pra ficar, não. Eu só voltava pra casa do meu tio e esquecia que, de fato, uma hora eu ia ter que parar de morar de favor na casa dele. Aí meu pai foi lá e me ligou. Olha, eu liguei pra um cara em BH, ele tem uns kitnets perto da faculdade, vai lá olhar. Aí eu fui lá, gostei muito do lugar, era minúsculo, mas era muito confortável e eu ia realizar um sonho que eu ainda não tinha conseguido realizar, que era o de morar sozinho. Muito louco. É isso. Mas morar sozinho, assim, foi o que eu achei que ia demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano, levou 3 anos. Fiquei 3 anos morando nesse lugar. Nossa,
rendeu, viu? E aí uns amigos meus que moravam numa república, eles me chamaram, né? Tava vagando um apartamento, vagando uma vaga na república, né? E aquele esquema, tipo, pega a sala da casa e faz de quarto. Então foi o que eu fiz, o que eles faziam. E aí um menino saiu, né? E aí eu entrei no lugar dele. Essa república deu muito certo. Fiquei lá por bastante tempo. O morador mais... Porque a galera sempre sai, né? Vai trocando o pessoal e tal. E aí os dois moradores mais antigos da casa, que é eu e o meu colega, contato com ele. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui. Senão, ele me processa eventualmente. Corta. Eu vou censurar o nome dele e falar todo o resto. Mas enfim, resumindo a história, deu certo. E a gente foi procurar apartamento e moramos os dois juntos atualmente, né? Não somos um casal. Muito menos um trisal. Mas ele está passando a quarentena dele na cidade da família dele. Então também nós estamos num esquema diferente aqui. Mas enfim, muita mudança. Foi chato pra caralho. Todas as mudanças são completamente insuportáveis. Eu já perdi a conta de quantos lugares a gente morou. Mas assim, é uma longa jornada, né? Mudanças. Puta que pariu. Mudanças e andanças. Mudanças e andanças. É o nome desse episódio. E é isso. Valeu, falou. Precisamos de uma conclusão. A conclusão é: se você puder, junte seu dinheiro, dê entrada em, sei lá, um apartamento ou em uma casa. O brasileiro tem o preconceito de fazer um financiamento e acha que você está gastando dinheiro à toa. Mas se você for colocar na ponta do lápis tudo que você gasta com aluguel e as eventualidades de reforma ao sair do imóvel e outros problemas, tipo trocar maçaneta ou queimou luz e afins, se você colocar tudo na ponta do lápis, é mais fácil você, entre aspas, pagar esse aluguel como se fosse a prestação do lugar que vai ser seu. E se você quiser pintar a parede de laranja com roxo, você pode, porque é seu. Não deveria, mas pode. Não, é no sentido de você pode fazer o que você quiser. Não, sim, eu tô zoando só por causa da estética que fica um pouco estranho. Pois é, estranho, mas se a pessoa quiser, ela pode fazer. Sim. A consideração que eu tenho é só um complemento a isso, que eu espero, assim, meu contrato de aluguel, ele vence dentro de um pouco mais de um ano. E a única consideração que eu tenho pra fazer é, eu espero que o próximo lugar que eu more seja o último onde eu esteja pagando aluguel. E que aí, depois desse, seja finalmente minha casa própria, né? Tentando aí o sonho de um brasileiro aí, quase na casa dos 30 anos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi mais um episódio, assim, tipo, não muito, né? Uau, grandes insights. Mas conte histórias aí de mudança. Mudou muito, mudou pouco. Morou a vida inteira no mesmo lugar. Estudou a vida inteira no mesmo lugar. Conta aí como é que é essa coisa. Você tem amigos de infância ainda? Meu amigo de infância mais antigo, ele tem, sei lá, 15 anos de... Mentira, nem isso. Não, é isso sim, 15 anos. Tem gente que tem amigos de infância há 30. Olha que loucura. Eu. Pois é. Não 30, mas desde... Antes da minha melhor amiga nasceu, já existia e era amiga dela. Bem isso. E é isso, as pessoas podem entrar em contato com a gente por onde? Pelas redes do Como é que Pode. E suas redes não? Não, porque você sempre tá apagando e voltando pro Instagram, então pode ser que as pessoas nunca te achem. É. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Um abração pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Você não vai colocar esse tchau, tchau, né? E hoje nós vamos falar sobre risadas dos vizinhos. Não, mentira. Era o quê? As casas. Ah! E, peraí. Eu fiquei pensando assim, caralho, velho, meu amigo mais antigo só tem, tipo, 2 anos que eu conheço ele. Naquela época, pensar isso, sabe? Era estranho. Porque, tipo assim, eu tava com, sei lá, 17, 18, não sei. Alguma coisa assim. Eu não vou fazer contas difíceis agora. Mas aí você pensa, as pessoas já tinham amigos há 18 anos. Eu não, sabe? Eu sempre tava mudando de cidade, mudando de casa, então é difícil. Eu vou espirrar agora. Falhou.